A rainha herege e o arcebispo. Capítulo 1. A lâmpada no nevoeiro. O tom é frio, de choque cultural e presságio. O navio que trouxe Elara para Etelgard cortou uma névoa tão espessa que parecia um muro de lã molhada. Ela, uma filha de Solara, a cidade do sol eterno, nunca tinha sentido um frio assim. Não era apenas o clima. Era um frio que vinha da pedra, da água e dos olhos das pessoas. Quando ela desembarcou em Porto Gélido, a capital, ela era uma mancha de cor no mundo cinzento. Seus vestidos eram de seda solar, seus cabelos como cobre polido. O povo de Aetelgard usava lã tingida de fuligem e couro. Seu noivo, o rei Andrik, a recebeu com um calor desesperado. Ele era um homem bom, mas um homem preso entre o dever e o desejo. Ele a desejava, mas ele temia o homem que estava ao seu lado. E ao lado dele, estava o arcebispo Teron. Teron não era apenas um homem. Ele era uma instituição. O líder da fé do Deus único, o pastor de Aetelgard. Ele era alto, magro como um cadáver, e seus olhos pareciam 2 pedaços de gelo. Ele não usava coroa, mas sua túnica cinzenta de penitente parecia mais pesada que qualquer ouro. O casamento foi o primeiro sinal. Foi uma cerimônia na grande catedral de pedra. Um lugar escuro, sem janelas, iluminado por milhares de velas que mais pareciam consumir a luz do que criá-la. O ar cheirava a incenso e pedra fria. Teron conduziu a cerimônia. Sua voz era como o raspar de uma pá na neve. Ele falou por 1 hora sobre dever, pecado, submissão e a pureza do sangue de Aetelgard. Ele uniu Andrik e Elara, mas a cerimônia não foi uma celebração. Foi uma aquisição. Na festa que se seguiu, Elara tentou trazer o calor de sua casa. Ela ordenou que os músicos tocassem as canções alegres de Solara. Ela sorriu. Ela conversou com os lordes locais, que a olhavam como se ela fosse um animal de zoológico exótico e perigoso. E então, Teron pediu silêncio para a bênção final. Ele se levantou, seus olhos varrendo o salão. E ele começou a rezar. Ele rezou pelo rei Andrik, pedindo que o Deus único lhe desse força para liderar. Ele rezou pelo povo de Aetelgard, para que fossem protegidos das tentações. Ele rezou pela colheita, pelo inverno, pelo aço de seus soldados. Mas ele nunca rezou pela rainha. Ele não mencionou o nome dela. Ele não pediu por sua saúde, sua felicidade ou sua fertilidade. Para o arcebispo, Elara não era uma pessoa. Ela era uma coisa pagã. Uma herege que agora dormia na cama do rei. Elara sentiu o arrepio. A omissão foi tão alta quanto um grito. Mais tarde naquela noite, em seus novos aposentos, ela perguntou a Andrik. O arcebispo, ele não gosta de mim? Andrik, já meio bêbado de vinho e alívio, riu. Teron não gosta de ninguém, minha querida. Ele só gosta do Deus único. E o Deus único é um mestre ciumento. Ele a beijou. Não se preocupe com ele. Você é a rainha agora. Mas Elara, olhando pela janela para a névoa que engolia o castelo, sabia que Andrik estava errado. O rei podia governar o castelo, mas o arcebispo Teron governava as almas. E naquela terra fria, a alma parecia valer mais do que a coroa. A guerra não havia sido declarada. Mas o primeiro movimento, o primeiro insulto, já havia sido feito. Ela era a lâmpada. E ele era o nevoeiro. E o nevoeiro estava determinado a apagá-la. Capítulo 2. O jardim e o sermão. O tom é de transgressão inocente e a primeira demonstração de poder. Os primeiros 6 meses foram uma forma de tortura para Elara. A comida era pesada, o céu estava sempre cinza e as damas da corte falavam apenas de 2 coisas: caça e pecado. O que mais a feria era a religião. A fé do Deus único era uma fé de não. Não dance. Não cante alto. Não use cor. Não questione. O pecado estava em toda parte. A fé de Elara, a fé de Solara, era o oposto. Era uma fé de sim. Uma celebração da vida. Seus deuses não tinham nomes, mas aspectos: o sol poente, o mar risonho, o vinho doce. Rezar era dançar. Rezar era plantar. E ela precisava plantar. Atrás de seus aposentos havia um pequeno pátio de pedra, negligenciado e coberto de ervas daninhas. Ela o reivindicou. De Solara, ela havia trazido um pequeno baú de sementes e bulbos.
Coisas que, diziam os jardineiros reais, não poderiam crescer ali. Elara começou a trabalhar. Suas damas de companhia de Aethelgard olhavam horrorizadas. Uma rainha, sujando as mãos de terra? Ela não se importou. Ela cavou, plantou e cantou suas pequenas canções para o sol fraco. Em 2 meses, o impossível aconteceu. O pátio explodiu em cores. Flores azuis e douradas que ninguém ali jamais tinha visto. O cheiro de jasmim solar se misturava ao cheiro de maresia. Tornou-se seu santuário. E foi lá que ela cometeu sua primeira grande heresia. Ela não fez por mal. Ela simplesmente não entendia. O povo de Porto Gélido era pobre, magro. E o arcebispo Theron pregava que a pobreza era uma virtude. Que sofrer na terra era o preço da glória no céu. A fé de Elara dizia que o sofrimento era um desperdício. Usando seu próprio dinheiro, seu dote real, ela começou uma pequena tradição. 2 vezes por semana, ela abria os portões de seu jardim. E ela mesma, a rainha, servia sopa quente e pão doce para as crianças mais pobres da cidade. Ela não pregava. Ela apenas sorria e lhes dava comida. As crianças começaram a chamá-la de a Dama do Jardim. A notícia chegou ao arcebispo Theron. E ele não gostou. Ele não a confrontou. Isso seria dar-lhe muita importância. Em vez disso, ele usou o púlpito. No dia mais sagrado da semana, com o rei Andric e toda a corte presentes, Elara incluída, como era seu dever, Theron subiu à plataforma de pedra. E ele começou a pregar. Ele não falou de comida. Ele falou de veneno. Cuidado! Sua voz ecoou pela catedral. Cuidado com os presentes que vêm em mãos bonitas. Cuidado com o veneno que parece mel. Ele olhou diretamente para a congregação, mas seus olhos pareciam encontrar os de Elara no escuro. O herege não vem com chifres e cauda, ele trovejou. Ele vem com um sorriso. Ele vem com canções doces. Ele vem com pão quente. O silêncio na catedral era absoluto. O Deus único nos testa. E ele nos testa com a caridade falsa. A caridade que não salva a alma, mas que apenas engorda o corpo para o pecado. A caridade que desvia os olhos de nossos filhos do céu, e os fixa na terra. Ele estava falando dela. Cada pessoa ali sabia. Eu lhes digo, é melhor que uma criança morra de fome, pura e devota, e encontre a glória do Deus único, do que ela viva 100 anos, gorda e feliz, com a alma envenenada pela heresia. Foi uma declaração de guerra. Andric, ao lado dela, parecia ter encolhido. Elara sentiu o sangue fugir de seu rosto. Ela não estava apenas sendo repreendida. Ela estava sendo acusada, publicamente, de envenenar as almas das crianças. Naquela noite, ela voltou ao seu jardim. As flores pareciam zombar dela. Pela primeira vez, ela sentiu medo. Ela havia mostrado sua mão. E o arcebispo Theron acabará de mostrar a dele. Ele não estava apenas jogando para ganhar. Ele estava jogando para destruir. E ele tinha o povo do seu lado.